Ei, gente, a paz do Senhor. Um bom dia, talvez uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei o momento que você está me ouvindo, mas eu sou muito feliz por você estar aqui. Esse é o nosso quarto episódio. E hoje, de uma maneira diferente, sempre sou eu que ministro, eu convidei a minha mãe para ministrar para vocês aqui hoje. Que vocês sejam abençoados e que a presença de Deus esteja nesse lugar. Olá, meu nome é Daiane, eu sou a mãe do Robert. Eu tive nessa terra e tenho, o privilégio de ser a mãe desse jovem que eu creio que tem mudado a sua geração, tem trabalhado para que a sua geração seja abençoada. E hoje, o nosso tema proposto é uma pergunta muito interessante. Quem é você? E se te perguntarem quem é você, qual vai ser a sua resposta? Talvez você pode responder que você é filho do seu pai, filho da sua mãe. Talvez você se defina pelo número da sua identidade, pelo número do seu CPF. Mas nenhuma dessas respostas define quem é você. Se você for olhar pelo lado de uma profissão, você pode se definir como um motorista, um pedreiro, um médico, um agricultor, independente da profissão que seja. Mas eu quero te dizer que essa também não é a resposta. Se nós trazermos para o reino de Deus, então talvez a sua resposta seja: eu sou um pregador da palavra, eu sou um levita, eu sou um diácono, eu sou do ministério infantil, do ministério de dança, tantas coisas que eu faço no reino de Deus. Quero dizer que essa também não é a resposta. Porque essas coisas, elas não definem quem nós somos. Ela faz parte de nós, mas não é a resposta. São funções que nós ocupamos. Mas e se Jesus te perguntar hoje, quem é você? Qual será a sua resposta? E por mais incrível que pareça, essa é uma pergunta difícil de responder. Porque a forma mais fácil de responder é através da função que ocupamos. Talvez você se define pelo seu número de documento, pela sua profissão, pelo seu ministério, pelo cargo que você ocupa, por um parentesco. Mas nada disso é você. São coisas que compõem você. E a pergunta continua a mesma. Quem é você? Nenhuma dessas respostas que nós falamos até agora é a resposta correta. É difícil, né? Se autodefinir sem dizer as nossas funções. Para te ajudar a responder a essa pergunta, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 19. Se onde você estiver, você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, vai ser muito bom. Se não, apenas ouça o que o texto diz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados era de dentre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós
está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Se tem alguém na palavra de Deus que não tinha dúvida de quem ele era João Batista. Ele sabia que ele era somente uma voz no deserto anunciando o Messias. Você já pensou se João não tivesse na sua mente bem definido quem ele era? Pelaquilo que ele fazia no deserto, porque ele batizava, porque ele pregava, ele poderia se autodenominar o Cristo. Ou ele poderia se achar mais importante do que ele era. Era fundamental que João soubesse quem ele era. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Ele era apenas uma voz que anunciava que no meio de vós há um que vai trazer a salvação para o mundo. Então é por isso que é tão importante sabermos quem nós somos. E João sabia quem ele era. Mas para que você não tenha dúvidas de identificar quem você é, eu vou te dar um outro exemplo. Jesus. Ele sabia exatamente quem ele era. Com isso, eu quero ler com você um outro texto. Está lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Jesus pergunta aqui os seus discípulos: Olha, quem anda dizendo que eu sou? E eles respondem: Olha, as pessoas estão dizendo que você é um dos profetas, que é Elias, que é Jeremias. E Jesus devolve a pergunta para os discípulos: E vocês? Quem pensa que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele e diz: Bem-aventurado, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. E se depois você quiser conferir lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim: Eu e o Pai somos um. Então era o próprio Jesus que disse e revelou a Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em João também, capítulo 14, no versículo 6, a palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Deus, porque ele diz: Eu e o Pai somos um. Ele sabia que ele era o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você não vai ao céu se não for por ele. Em João capítulo 10, do versículo 7 ao 9, você vai ver que ele diz que ele é a porta das ovelhas. Se você quiser entrar, você tem que passar por ele. E quem entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Em João capítulo 8, versículo 12 também diz: Eu sou a luz do mundo. Então não há dúvidas que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia. Então nós temos dois exemplos. Temos o exemplo de João, que sabia que ele era apenas uma voz no deserto. Mas nós também temos o exemplo de Jesus, que sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o caminho, a porta. Ele sabia quem ele era. E aí eu continuo te fazendo a mesma pergunta. Não sei aonde você está hoje, nesse momento. Em que momento da sua vida você se encontra?
E talvez essa pergunta, ela é tão importante para você hoje. Quem é você? Você sabe quem é você? Talvez nesse momento, se Jesus estendeu os seus olhos de amor, os seus olhos de misericórdia, mas também os seus olhos como chama de fogo, e olhar para você nesse momento e te perguntar: quem é você? Você entende que você é parecido com Jesus. E se você entende isso, eu quero te dizer que você já tem a sua resposta. Você já sabe quem você é. E se você não sabe, se você ainda não entendeu, eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, tem a resposta para nós de quem somos nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em teu nome. Quem é você? Você é filho de Deus. Você não é o número da sua identidade, você não é a sua profissão, você não é o seu cargo ministerial, mas a Bíblia diz que você é filho de Deus. Mas a Bíblia não deixa só nessa resposta. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é você? Você é filho de Deus, propriedade de Deus. Então não permita que ninguém te diminua, não permita que ninguém te diga que você é menos do que isso. Ainda que o mundo, as pessoas ao seu redor, a situação que você se encontra agora, diz que você não é ninguém. Que você é um rejeitado, que você é alguém perdido, sem amigos, sem compreensão. Mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus diz que você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. E o texto que nós lemos de Pedro ainda complementa. Fala que isso tudo tem um propósito, a fim de que proclamardes as virtudes, as boas novas, as qualidades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é filho de Deus para proclamar o Evangelho. Você é propriedade exclusiva de Deus com o objetivo levar as boas novas de Jesus. Você foi escolhido por Ele para levar o Evangelho aonde você estiver. E por mais que você pense que você não é ninguém, eu te digo neste momento, você é do Senhor. E você foi chamado para mudar a sua geração. Eu fui chamada para mudar a minha geração e ensinar a geração futura a também proclamar o Evangelho. O meu legado, hoje eu vejo na vida do Robert. Ele também está sendo ensinado a impactar a sua geração. E eu encerro com a minha própria interpretação de quem sou eu. Quando eu vou orar, por mais que a Bíblia me diz que eu sou filha de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, mas quando eu me vejo diante do Senhor, tão pequena que sou, tão pequena diante de um Deus tão grande. Se você me perguntar quem sou eu, a minha resposta para você é: eu não sou ninguém. Mas eu carrego a mensagem mais maravilhosa que o mundo já pôde ouvir. Cristo veio à terra, veio ao mundo, se fez carne, morreu e ressuscitou.
ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele. E estamos nessa terra pregando o Evangelho com a esperança que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nos levará para morar com Ele no altos céus. Lembre-se, você é filho de Deus. Você é alguém que foi escolhido pelo Senhor, propriedade de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Eu espero que você tenha sido abençoado. E para completar, eu senti de falar algo que eu ouvi uma frase um dia, que ela diz o seguinte: uma vez filho, para sempre filho. O filho pródigo, ele vai para longe do pai, mas quando ele volta, o pai o reconhece como filho, não como servo, porque ele era filho. A sua identidade não está sobre o que você faz, mas sobre aquilo que você é e o que você foi feito. E que você seja abençoado para essa próxima semana. Eu te espero aqui semana que vem, para que sejamos ainda mais impactados pela palavra do Senhor.